Bem-vindos ao Vina Vivi. Primeiro, eu vou agradecer os meus patrocinadores. A Sapori, que é uma empresa do ramo de alimentação que transforma cada momento em uma experiência incrível. A Bolt Energy, que está inovando no setor de energia. E a minha nova parceira, Mulheres Positivas, que realiza um trabalho fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres. A Amy Checon, que fez esse cenário maravilhoso. E a todas as pessoas que estão me assistindo, eu queria pedir para deixar o like e compartilhar essa entrevista com os amigos. Porque a conversa hoje aqui vai ser muito boa. Eu tô recebendo a Regininha Moraes, que é uma amiga querida, publicitária, empreendedora social e fundadora do Instituto Velho Amigo. Há 25 anos, ela transformou um pedido de doação em um projeto que já impactou mais de 30 mil pessoas idosas no Brasil. A gente vai falar sobre envelhecimento, propósito, coragem e como pequenas ações podem gerar grandes transformações. Vamos nessa? Que delícia te receber. Agora a gente vai bater um papão E o papo aqui. já começou, né? Bom, a gente já estava aqui, amor, já num papo de tudo. Fazia tempo que a gente estava tentando Verdade. essa conversa, né? A Rê tem aí uma vida super agitada também. Tá sempre ajudando, né? Isso que é Mas maravilhoso. na hora certa Na hora acontece, certa né, tudo Vivi? acontece. Tudo. Agora, para começar, o que te motivou? Vamos contar um pouco, né, dessa história maravilhosa. O que te motivou a fundar o Velho Amigo lá em 1999? Olha, Vivi, hoje eu entendo o Instituto como uma missão. Naquela época, não. Naquela época, eu recebi um telefonema, eu sou acionista do Grupo Votorantim, Aham. e era só dar, 2 telefonemas, não era uma coisa muito grande. E só que eu entendo isso hoje, porque eu podia ter feito, né, a ligação, a gente estava falando aqui, puxa, eu dou 2 telefonemas, te coloco em contato e beijo, tchau, vou viver minha vida. Só que quando eu coloquei, a obra ficou pronta e eu entrei nessa casa de longa permanência, eu falei, cara, eu sou publicitária de formação, eu trabalhava com eventos na época, eu falei, né? puxa, Você eu comecei na W, eu comecei com o Washington. Washington. Washington era meu vizinho de frente. Gente, que maravilhoso. Então foi ele é tipo, incrível. demais. E aí eu falei, cara, por que eu não faço o que eu sei fazer, o que eu amo fazer? E lógico, eu também não sou Madre Teresa de Calcutá, né? Não sou só boazinha. Eu queria ajudar, mas o que eu fazia? Eu pegava pessoas que eu admirava para fazer os shows beneficentes. Né? Então a gente começou fazendo pequenos shows. No começo era a minha professora de dança do ventre que ia lá dançar. Ela era a grande atração da noite. Que Olha, máximo, eles piravam anos isso. E aí você vai fazendo uma carteira de amigos, de conhecido, uma rede de relacionamento que é tudo hoje em dia. E aí era assim, eu pegava, sei lá, o Toquinho, eu pegava a Cláudia Leite. Então, quem eu amo que eu quero que cante pra gente? Olha, fulano, a Cláudia Leite já participou, o Paulo Ricardo já participou. E aí a gente foi crescendo. E nesse sentido de dar alegria pra eles. Então, de dar essa visibilidade. Na verdade, Vivi, eu usei um pouco desse supérfluo das festas para fazer dinheiro, né? Porque eu comecei muito pensando em criar um asilo modelo. E aí, graças a Deus, né? Por isso que eu falo, tá tudo arquitetado lá em cima, não tem a menor dúvida. Imagina eu tomando conta de uma instituição. Se o meu forte é juntar as pessoas, é ser ponte. Então, graças a Deus, assim, rapidamente eu desisti dessa ideia maluca e comecei a empreender. E começou a empreender. Agora, só para te perguntar, falando de asilo modelo, né? Daquela história. Existe hoje um asilo modelo ou ainda não? A gente usa hoje em dia aquela não coisa. Não pode mais usar asilo. Não pode falar asilo. Gente, é casa de repouso. Mas é bom a gente saber, porque antigamente não podia falar favela, agora era comunidade, agora voltou. Voltou. Então voltou, a gente né? voltou. Pode tá falar difícil, favela. Viu, pra gente. Tá difícil, não tá fácil. Que direito, Mas no fim é uma instituição de longa permanência, porque os idosos esse que é o nome. dormem lá. Começou a névoa mental. Não, eu entendi, mas eu te perguntei se hoje em dia existe uma casa de longa permanência modelo. Talvez casas pagas, que custem fortuna. É isso. Mas sabe que eu estava falando disso com o taxista que me trouxe aqui? Que ele falou que ele me atende há muito tempo, né? Ele falou, Regina, eu tenho visto muitas casas de muitas instituições, assim, abrigos, lugares que acolhem pessoas velhas. E eu falei, puxa, essas pagas eu não conheço, porque às vezes não dá tempo, Vivi. Se eu te amo e não vem aqui, que a gente está tentando há um tempão, imagine conhecer a instituição paga. Eu preciso até para poder indicar. Às vezes tem amigas minhas que querem saber, para um parente. E geralmente, a gente tem uma rede que lógico, deve ter toda essa. A gente consegue isso. Mas o teu negócio é fazer a ponte, né? Levar a condição para essas pessoas de dignidade. Para ir conhecer a instituição paga, eu falei, deixa eu conhecer. Aí eu vou fazendo a minha ronda nos vulneráveis, que é o que eu. É o que você gosta. E é o que você
boa pra fazer, né? Que você que foi a primeira pessoa a olhar pra eles, né? Assim, com os idosos. Eu acho que, imagina, 26 anos, eu tô com 52, quer dizer, eu lembro que todo mundo falou, mas por que Nossa, idoso? engraçado, você era nova, né? A gente é 4 anos, mas você era novinha, já tava pensando nos… Então, mas porque eu tinha essa coisa, esse olhar. Primeiro, eu sou caçula de 9, eu tinha um convívio com pessoas mais velhas. Você é caçula de 9, eu sou caçula esqueci, de 9. gente. Minha mãe vai fazer 93, E você tem o mesmo maravilhosa. nome da sua mãe. Você é a única pessoa que tem o Hermínio O no sobrenome. Hermínio. Olha, isso é um insider, isso não é todo mundo eu que li, sabe. eu li bastante. Estudou pra entrevista. Eu estudo. E eu acho maravilhoso. Por que teve Porque isso? a minha mãe, quando estava grávida de mim, ela teve um tumor, um câncer na cabeça. Então, ela tinha que tirar o bebê. Ela tinha tempo, era pouquinho o tempo de gravidez. E aí, ela bancou, na verdade, uma tia. Eu tenho toda uma ligação com esse esotérico. Se você quiser, a gente fala disso o programa inteiro. E uma tia, uma amiga dela, levou a minha mãe na Dona Filinha, que era uma senhora que, enfim, para quem não conheceu, tipo um Chico Xavier. Sei. Ela curou muita gente, ela ajudou muita gente. Eu super acredito nessas maravilhosa. coisas. E ela falou: siga o que o seu coração quer, siga com essa gravidez. Eu te digo que ela vai nascer uma menina saudável. Deu a data do meu nascimento e me entregou para Santa Terezinha. Eu tô chocada. Amor, o meu canal com a Santa Terezinha, eu falo Tereca, assim, eu peço, tomo muito cuidado. A novena dela. Amo, como dia 9 começa, né? Quer dizer, qualquer dia é dia para começar, mas dia 9 é bem potente. Ela assim. É muito forte, essa santa. A gente tá brincando. E aí você nasceu Curadé, olha isso, Eu gente, podia tá nascer com N coisas, super perigoso pra mamãe, todo mundo bem, leve, só que daí eles decidiram, eu ia chamar Renata. Você ia chamar Renata? Eu ia chamar Renata. Aí eles decidiram como seria a última por conta da gravidez de risco. Pô, já tinha 9 filhos. Gente, imagina uma… Tá bom. Aí eles colocaram Maria Regina em homenagem a ela, Costa, que todas as mulheres têm. Só que o Hermílio de Moraes precisava diferenciar, para não ficar Maria Regina Costa de Moraes. Então eu sou a única mulher que carrego o Hermílio para frente. Ninguém carrega das mulheres, não. Porque Hermílio era um nome, não era sobrenome. Não era sobrenome? O meu tio… Olha só, gente, é uma aula, hein? Essa família sabe, eles deram muita coisa para nossa conta. Hermílio era um nome. Então meu tio é Hermílio Pereira de Moraes. E os meus irmãos ficaram com Hermílio como segundo nome. Então, Carlos Hermílio, Luiz Hermílio. Como se fosse Marco Aurélio, Maria José. Entendi. Era um complemento, não era um sobrenome. Nossa, e virou um legal, sobrenome. Acho que de tão forte o nome virou um sobrenome. E você colocou na sua filha, não? Então, os meus são Hermílio de Moraes, lógico, honrando. Isso mesmo. Você vem de uma família com histórico forte de filantropia. Como que essa herança influenciou as suas escolhas e seu olhar para o outro? Olha, Vivi, eu passei uma vida, né, vendo meu pai atuando à frente da Beneficência, da Cruz Verde, em horário sábado, domingo, feriado, chegava em casa super tarde depois de trabalhar, sei lá, 10, 12 horas. Então, acho que foi uma coisa meio natural, né? E eu digo assim, eu ainda afirmo que tem uma coisa que está arquitetada lá em cima, porque, de novo, eu podia ter feito só um telefonema. E eu entrei naquela casa, eu falei, cara, é o meu sangue Hermílio de Moraes falando mais alto. Eu tenho que fazer isso, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então eu trouxe essas pessoas que eu gostava para cantar, eu fazia o que eu amava. Então olha que puta oportunidade. E usou a tua parte publicitária para fazer isso Para fazer né? isso, para chegar nas pessoas, para fazer. Imagina se eu fosse estar tomando conta de instituição. Administrando isso que eu acho. Então, explicando casa. bem, você faz toda a ponte para todas essas instituições, né? A gente o Instituto Velho Amigo hoje ele atua de algumas formas. A gente fala em 3 vertentes. O Revitaliza, que a gente está em âmbito nacional, em 10 estados, onde a gente faz um programa de aceleração dessas instituições. Então, para gestão, para sustentabilidade, qualidade dos serviços, para eles terem, na verdade, uma visão mais estratégica desse todo. A gente está a outra vertente em Heliópolis, onde a gente, super legal, aliás, está convidadíssima. Eu quero ir muito. A gente comprou uma casinha lá agora, uma casinha não, é uma casa, eu falo casinha porque era uma forma querida, que vai chamar Núcleo de Convivência do Idoso Regina Costa, que é o nome de solteira da minha mãe. Que maravilhoso. Onde a gente atua com letramento digital, com aula de yoga, com alongamento, várias coisas para os idosos. Quero ir lá. A gente atua também em ações humanitárias, tipo essas grandes catástrofes naturais,
mas a gente também está ali atuando. E eu falo que a gente faz um advocacy, Vivi, mas é mais da incidência política em estar lá cutucando, mas não necessariamente eu tenho hoje, não tenho nem como ter uma pessoa atuando em Brasília. Eu nem sei se eu quero. Eu também acho que aí a gente vai... Não faz muito a minha... Não, porque... É tão difícil o nosso fiz país. A vida inteira sem qualquer tipo de ajuda, então... Não sei se eu teria. As pessoas falam, você estão há 26 anos, você tem como estar lá. Então, assim, hoje eu não tenho uma pessoa para estar em Brasília fazendo lobby. E eu não sei se eu quero. Exatamente. Que você não... Agora a gente cutuca. A gente vai cutucando. Porque... E deve ter gente que apoia a causa lá, um monte de gente, não é? Sim. A gente tem, né, os grupos, a gente tem as pessoas que estão lá para cutucar, mas não necessariamente eu estar lá. Eu quero lá no meio do negócio. Eu de jeito nenhum. Mas é importante, porque sem isso a gente não muda. Exatamente. Né? A gente não. E aí, como tudo país. isso começou com um pedido de doação, né? Com pedido de doação. Assim, olha, preciso de cimento. Preciso de cimento. Para uma obra X. Fui lá, conheci a casa, eu falei, cara, é isso. E aí eu comecei a conhecer as instituições. A maioria era voltada para criança, ensino profissionalizante, não tinha nada com velho. Nada. Ainda mais fazendo o que eu queria fazer, que era a ponte. Entendi. Né? Não é tomando conta das instituições, é fazer a ponte. É fazer a ponte. Então, Vivi, eu comecei extremamente assistencialista. Extremamente assistencialista. Eu tinha que ir para a rua, eu tinha que fazer o curativo nos moradores de rua, a gente tinha que conseguir uma Kombi. Porque a instituição não conseguia fazer uma feijoada que arrecadasse dinheiro suficiente para comprar uma Kombi. Você entende? Então, hoje... Com essa estrutura que a gente tem de Revitaliza, de Heliópolis, um pouquinho de um advocacy, as nossas ações humanitárias, a gente conseguiu fazer muito mais do que se eu tivesse atrás de um balcão dando conta de... Não, para você foi maravilhoso. E eu acho que também, talvez essa tua força, né, essa tua conexão, porque, na verdade, toda uma instituição, o mais importante é ter, né, uma causa, uma pessoa que tem essa... Sim, a causa... porque se você se envolve muito também no coisa aí, eu não sei se eu consigo muito, eu fico com dó. Eu acho que eu fico mal. E todo mundo tá sempre achando que criança, né? Só criança. Você aprende a fazer a sua parte. Eu acho que essa é a grande... Porque a gente tem que tomar cuidado só para falar assim, eu não dou conta, aí eu paraliso. E eu não faço nada. Não. Então, eu gosto de cutucar com muito amor, assim, nesse sentido de falar, cara, mas o que te chama? O que toca o seu coração? Se não, Vivi, vai ser a doação uma vez por ano no Natal, que bate um peso na consciência. Fazer coisas que eu vá. Exatamente, entendeu? Aí você vai em Heliópolis, você vai ficar enlouquecida com as nossas idosas de Heliópolis, elas são super sacudidas. Não, eu vi umas fotos, eu tava super vendo tudo sobre você. Que é diferente. Eu vi várias fotos de você com elas, é muito fofo, gente. No site, no Instagram do Velho Amigo, eu vi algumas senhorinhas que me deu uma vontade de... Porque é muito diferente o perfil de um núcleo de convivência, onde elas podem ir e vir, do que de uma instituição de longa permanência, que muitas vezes eles acabam no fim da vida ali, né? E tem muita família que larga, né, Rê, também? Tem. Não tem? Tem. Agora eu vou cutucar de novo, adoro cutucar. Adoro. Eu tenho falado isso muito com os meus filhos e com as pessoas. Eu tô com 50, vou fazer 53, com muitas amigas que estão nessa geração de filho adolescente, entrando em faculdade, mãe idoso. Como é que a gente faz esse abandono no nosso dia a dia? Como faz? Como é que a gente faz esse abandono? Então, por exemplo, na casa da minha mãe, se eu chego lá e primeiro se tem muita gente, esquece. Ela não consegue estar numa mesa com 6 pessoas prestando atenção em tudo. Não. Se você fala, eu falo rápido pra caramba. Eu também. Se a gente já exclui esse idoso, você entende? Entendi. Que você fala, nossa, eu nem percebi, mas a gente praticamente exclui esse idoso se eu não estou olhando diretamente para ela, se eu não estou falando devagar, se eu não estou no tempo dela. Então a gente tem que tomar cuidado com esses gatilhos que a gente sempre fala, né? O outro, exclui o outro. Como é que a gente exclui no dia a dia? Às vezes eu ligo para minha mãe, ela quer falar, talvez reclamar da dor naquele dia, e eu tenho que ter 10 minutos para ouvir isso. Eu não consigo passar na casa dela todos os dias. Não, e tá tudo bem. Exatamente, mas quando você chega lá na sua mãe, vamos supor, você fica com ela, você e ela, ou sempre tem mais gente também? Isso que é legal você falar. Então é legal, por exemplo, se a pessoa tem 2 filhos, é legal tem sempre um de cada vez, para não fazer aquela loucura na cabeça da pessoa. Isso tem sempre, isso é legal que tem sempre. Aliás, uma das artimanhas que ela fala é que ela tá sempre sozinha. Mentira. Porque o teu tio, é mentira. Que a gente tá as 3 revezando, que é o irmão da minha mãe, eu já não tenho mais mãe nem pai. E ele também tá nessa coisa, e ele ontem à noite ele tá internado, tá numa fase
fase terminal de câncer. E ontem à noite ele ligou e falou: ninguém vem me ver. Aí eu falei: tio, eu fiquei, a Vanessa chegou. Aí depois que a Vanessa chegou, a Veridiana chegou. A gente tá sempre revezando, não estamos saindo. E eles jogam, né? Não, porque eu acho que ninguém. Combinar, deve ser difícil mesmo, muito. né? E aí eu fiquei com uma dó, sair de casa. Eu falei: não, calma aí que eu vou. É isso, eu acho que quem teve sempre a casa Mas é legal você explicar que tem que ser uma pessoa de cada vez. Isso no momento, né? Outro dia eu passei lá, acho que foi domingo ou segunda-feira à noite, tava a minha irmã e a minha sobrinha com os filhos. Eu olhei pra minha mãe e falei: mãe, beijo, olhei pra cuidadora e falei: tchau, eu tava zoada. Entendi. Tadinha. Não, e que bom que a outra tá, pra você ir depois, e né? Tá tudo bem, entendeu? Então eu acho que a gente só tem que tomar cuidado dessa… Quantas mulheres vocês são? Nós somos hoje em 4 mulheres e 3 homens. Tá. Então dá pra revezar bastante. Dá pra revezar, tá tudo certo. Que bom. E os seus filhos, todo mundo reveza? A Laura é uma coisa impressionante com a minha mãe, assim, ela ama. O Pedro tem 20 anos, tal, em outra pegada, assim. Entendi. Mas a Laura fala assim: eu quero almoçar na mamãe, na vovó, eu quero… Ela sempre que pode, ela passa lá, é muito fofinha, assim. E como que você acha que a gente tem que fazer ensinando a gente, vamos lá, ensinar mais uma vez, como que a gente vai fazendo esse desapego? Além de tudo, de falar devagar, que mais que você, para incluir mais esse idoso? Eu acho que ter essa escuta atenta, porque muitas vezes a gente escuta para responder, né? Eu sei que eu também sou acelerada, então eu tô ouvindo, eu já tô querendo concluir, também. Então calma, então tem essa escuta atenta. Entendi. Né? Esteja ali, esteja presente a hora que você vai estar lá, né? Então eu acho que isso… E com amor, gente, o amor rege a humanidade. Então, a hora que você coloca amor nisso, eu acho que a coisa… E todo mundo vai, né? Todos nós vamos… Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Eu também vi numa entrevista que você deu para alguém que você fala, se Deus quiser, né? Porque a gente às vezes nem pode não chegar. Né? Que bom ser um idoso, né? Daquele meu amigo que foi muito antes. Exatamente. É isso, gente. A gente tem que agradecer que está aqui. Envelhecer com dignidade, claro, é uma dádiva. A gente pode falar também um pouco de etarismo, né? Vamos falar, gente, etarismo. Há 10 anos atrás ninguém sabia falar o que era etarismo. Hoje em dia, Vivi, a gente está com uma campanha onde a gente fala de múltiplas velhices. A pessoa fala, mas como assim múltiplas velhices? Explica pra gente. Olha que bárbaro. Múltiplas velhices é a forma como as pessoas fizeram as suas escolhas, tiveram oportunidades. A mulher branca de classe média vai envelhecer completamente diferente da mulher preta da periferia. O cara que nasceu no interior, que tá a da periferia vai ser melhor. Mas não tem acesso à saúde, por exemplo. Ela pode não ter preocupação por algum lado, mas ela não tem acesso à saúde, que, por exemplo, que a gente tem. Ou o cara que está no interior do sertão do Nordeste vai envelhecer diferente do cara que está das oportunidades que uma pessoa, por exemplo, de São Paulo teve. Com certeza. Então são essas múltiplas velhices que a gente tem que olhar isso de uma forma ampla. A velhice é muito diferente para cada um. A oportunidade que cada um teve vai transformar as escolhas que a gente fez em vida. Se eu bebi, se eu fumei, se eu não fiz exercício. Gente, tem que ter músculo para parar de pé. Então, isso é muito bom a gente falar. A gente tem que ter músculo para ter dignidade, sentar e levantar sem ajuda, Vivi. E isso é o que? A pessoa tem que sempre pensar nisso, fazer uma musculação, ou ser ativa. Tem que ter consciência. O que eu tô comendo, o que eu tô colocando no meu corpo. Gente, isso aqui é um veículo que foi maravilhosamente emprestado pra gente. Como é que eu tô tratando? Eu tô super nessa fase agora de querer saber, porque eu tô achando que eu tenho dores no corpo. E a menopausa traz isso. Exatamente. A gente falou muita coisa antes dos bastidores. Traz muito, mas sabe o que eu estava lendo, Vivi? As mulheres relatam muitas coceiras na menopausa. E eu falei, gente, mas coceira. E eu passei por isso. É circulação que tá mal? Amor, no meu caso, mulheres somos todas particulares e únicas. Que a gente não tá dando… Não é dica, mas como eu fui entender isso? O meu estrógeno tá 0. O estrógeno é responsável… Gente, médicas, me perdoem se eu estiver falando uma grande bobeira, mas mais ou menos é isso. O estrógeno é responsável por quebrar partículas de vários alimentos. Como eu não tenho mais o estrógeno, alguns alimentos que eu comi a vida inteira me destroem por dentro, me inflamam por dentro. Clara de ovo, batata, cevada. Eu amo cerveja. Eu também, não amo tudo isso. Só que você imagina quantas mulheres não têm acesso, não sabem disso. Vivia, me coçava por dentro. Era uma coceira que eu passava toalha, eu me coçava. Era um negócio desesperador. Eu fui parar no hospital, falei, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa na veia. Eles me deram corticoide na veia e não passou. Não passou. Eu sentia por dentro assim. E como você descobriu? Você fez eu fui na minha médica, ela falou, olha, eu acho que não é da minha alçada, vai num gastro funcional.
Olha aí, Um gastro funcional, não é qualquer gastro. Tá porque a minha gastro não... E a pessoa que também não tem condição, né? Como é que ela vai chegar num gastro funcional? Exatamente. Olha que você tá entendendo como é uma sacanagem envelhecer? Muito. É uma sacanagem. É uma sacanagem envelhecer. Então a gente tem que envelhecer com dignidade. Por isso que eu falo assim, vamos... Que delícia que você me convidou para essa entrevista. Vamos também, óbvio, eu quero muito falar do Instituto, mas a gente tem que trazer pautas que estão aí, que às vezes... mulheres, né? Porque aqui o intuito é a gente ajudar, as pessoas entenderem, né? Exatamente. Então, assim, busca, sei lá, tudo bem, você não pode buscar um médico, mas busca conversa. A Fernanda Lima estava com um podcast super legal, falando de menopausa. Porque assim, traz tanta novidade. Às vezes, conversa com as suas amigas. Eu vejo às vezes... aquele podcast 50 a mais, sabe? Eu vou estar com ela semana que vem. Maravilhoso. Mas não no podcast. Ela vai em Heliópolis. Ela vai. Eu sou louca nesse podcast, gente. Eu assisto direto. Deixa a gente inaugurar nosso núcleo de convivência do idoso Regina Costa. A gente pode fazer umas entrevistas lá. Olha, elas são sacudidas, elas vão assim, você vai ver. Fazer, né? Elas agora, dão quando que deu quando você viu que virou essa chave que, puta, tô no caminho certo, vou continuar, tá dando certo? Olha, eu acho que a minha virada de chave foi nos meus 40 anos. Foi depois de perder os meus irmãos. Ela reinicina a tua história, né? Como é que... Porque eu já tinha, né, o Instituto desde 99, vai um pouquinho antes até. Mas com a morte dos meus irmãos, eu comecei a buscar um autoconhecimento que eu fui assim, do espiritismo, eu fui em tudo quanto é lugar que você possa imaginar, porque eu falei, eu me recuso a ter uma doença para resolver qualquer... Eu acredito em karma, né? Eu sou católica, de pai e mães católicos, mas nessa minha busca eu descobri muitas outras coisas que fazem sentido para mim. Então, cara, eu não nasci nessa família entendeu? Para vir blazer e ficar tomando champanhe na piscina. Não, cara. Eu quero fazer uma mudança. Eu tenho valores, eu tenho coisas que eu falo, cara, eu quero fazer uma diferença no mundo. Lógico, antigamente, assim, eu cortava os pulsos porque eu não conseguia mudar o mundo. Então, você entende que você vai mudar aquele tantinho do teu entorno que eu dou conta. Espalhar umas partículas. Então, assim, a gente está aqui para espalhar essa luz, para espalhar esse amor, para espalhar consciência. Então, eu digo que a minha virada de chave foi no meu autoconhecimento para muita coisa, aí sim entender que o velho amigo não foi, eu falava, caiu no meu colo, foi o pedido de doação, foi uma escolha. Uma escolha. Não era consciente naquela época. Mas hoje eu olho e falo, gente, e continua sendo a sua escolha, né? Porque para isso, sabe, a gente está falando de tarismo, a gente está falando que está ajudando milhões de pessoas. É minha vida, eu amo isso. E eu descobri que a minha família tem também... Assim, meu pai, enfim, quando ele morreu, a gente acabou sabendo de muitas coisas que ele falava, né? O que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa saber. Então a gente não sabia de nada. Nada. Pouquíssimas coisas. Era, né? Então, assim, tem uma coisa que é da família, que tem um legado, mesmo, de Portugal, família. Que vem de lá, que vem de história, que vem de valor, que vem de... O que mais você acha que tem do seu pai? Bom, o Duda acha que eu sou a cara dele, né? Não, eu acho que você é a cara da sua mãe também, eu acho uma mistura. Eu não sei, eu acho que eu tenho talvez o porte, quando eu quero, né? Porque às vezes eu tô bem desleixada, mas eu acho que eu consigo ter o porte da minha mãe. Ela é muito chique. E eu tenho uma coisa do meu pai, assim, que, cara, marca uma reunião pra mim, assim, primeiro se não resolve num telefonema e quer reunião presencial, cara, assim, 10 minutos a pessoa não falou, eu já fico assim, tipo... Sabe? Ele era assim, de 10 minutos. Ele era assim porque, cara, você tem que ser muito prático com o que você quer. Quer dizer, ele já estava assim lá atrás do que as pessoas estão começando a ter aprender hoje, imagina, né? Se eu não sei o que eu quero, como é que eu posso vir aqui e falar, Vivi, eu preciso disso, eu quero isso. Exato. Então, assim, fica aquelas reuniões intermináveis, você não tem a menor paciência. Não, eu sei bem. Agora, divide com a gente uma das suas histórias marcantes com alguma idosa. Ai, são tantas. Que você acha que foi impactada pelo estudo. Uma das coisas da pandemia, né, que pra gente foi muito complicado, foi essa coisa assim, ninguém pode mais ver ninguém, né? Nossa, e todo mundo eles, está isolado, e para eles, como é que vai fazer, né? Senhora, isso. Como que era isso? E o seu Rubens, eu falo sempre, eu gosto muito dele. O seu Rubens é um senhor cego, que está numa casa que chamam Dina Lobo. Então ele podia ter acesso a alguns, enfim, os programas que a gente fazia na época, mas eu não tinha contato com ele. E eu, logo que passou a pandemia, assim, logo que abriu a casa, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ter ido lá, dado um beijo nele. Assim, por um lado, Vivi, foi lindo porque eu não gravei. Mas por outro, eu falo, gente, eu queria tanto aquele momento de volta, sabe? Assim, para lembrar. A hora que eu falo, olha, me emocionei.
Eu falei assim, ele fez 100 anos agora, 99. Nossa. Fez 99, eu fui lá de novo esse ano. E eu falei assim, seu Rubens, é a Regina Moraes que tá aqui. Ele ficou parado. Eu falei, a Regina Moraes, seu Rubens do Velho Amigo. Ele começou a chorar, Vivi. Não. Mas ele começou a chorar numa gratidão. Que eu falei, meu Deus. Então assim, vira e mexe, me dá essas coisas. A pessoa louca chorando. Não, mas... E ele, você vê a gratidão naquele olhar, naquele gesto. Então, assim, foi tudo tão lindo. Aí agora eu tento ir com mais frequência. Ele tá com 99 anos. Ele tá com 99. E a saúde dele. Ele faz um vídeo para mim cantando, que até hoje ele lembra um pouco. Ele falha um pouco algumas coisas, mas ele fez um vídeo cantando para mim, que eu sou, sei lá, me bajulando um pouco, né? Momento egotrip, mas muito fofo, falando assim, da importância que a gente tem, que o Instituto tem na vida dele. Então, a coisa mais assim eu falo de, né, hoje em dia a gente tem métricas que medem o impacto social. Eu tenho isso, eu tenho uma equipe que faz isso. Você tem uma equipe que total. Mas tem mais impacto do que isso, do que ninguém viu, tá? Ninguém viu, eu não postei, fui eu e ele. E tá na sua cabeça pra o dia que eu for, eu falo, check. Exato. Sabe? E você procura estar, às vezes você vai. Eu fui viajar agora, eu passei lá antes, porque eu não ia estar na festa dos 99 anos. Ai, gente. Ele ia fazer, fez 99, eu não ia estar. Né, a gente não é bebê, mas é uma comemoração à vida, né? São 99 anos. Você imagina, gente. E talvez você tenha dado muito para essas pessoas com esse teu negócio, essa chance de chegar até aí, né? Sem Porque dúvida. sem ajuda, tem muita gente que não tem a menor ajuda. Que eles são abandonados mesmo, né? Eu acho que a gente tem um papel bem importante, assim. A gente vê perto da gente que abandona isso. Eu não falo muito isso, assim, porque eu acho que meu pai tinha essas duas frases, né? O que a mão esquerda dá, a direita não precisa saber. E eu acho que a palavra que eu mais ouvi a vida inteira foi humildade. Então, quando você me fala, puxa, eu fui atrás de você, não vi muitas entrevistas, talvez porque eu não vou atrás. Eu vou numa coisa muito orgânica. Mas é uma história tão linda. Se me convida, eu vou, tá? Se me convidam, eu vou. Porque, na verdade, eu conheço você da vida inteira. Muitos anos. Mas eu fiquei, gente, eu preciso saber algum detalhe. Aí você vai… É bom também, porque aí a entrevista sai assim, Exatamente. né? Não é entrevista, é um bate-papo. É um bate-papo. Agora tem uma frase linda sua que diz: é lindo confiar e ter a coragem de desbravar. É lindo olhar para trás e pensar, eu comecei tudo isso. Essa frase, quando eu até escolhi para estar no nosso roteiro aqui, eu fiquei emocionada. O que essa frase representa para você? Cara, é isso. É ter confiado, vivi num processo que parecia uma loucura lá atrás. Né? Como é que eu vou cuidar de pessoas idosas, né? Por isso que eu falo, eu honro que eu tenha começado extremamente assistencialista. Eu precisei desse processo, eu precisei desse aprendizado para chegar onde a gente está hoje. Entendi. Sabe, então assim, eu acho que foi um caminho de muita coragem, não só de desbravar uma coisa que na época todo mundo falou, mas vai ajudar a criança. Não é mais fácil, eu ia falar que é mais fácil, não é mais fácil, mas a criança eu acho que tem um apelo, né? O futuro do idoso, às vezes a gente estava falando aqui, ele vai à dignidade. É dignidade. Para ele ter um envelhecimento digno. Exatamente. Um envelhecimento que ele não seja invisível. Exato. A gente tem falado muito dessa invisibilidade. Né? Como é que eu olho para as pessoas, como é que eu estou tratando isso no meu dia a dia? Né? Como é que eu coloco essa pessoa de lado sem perceber? Então, a gente está com uma grande campanha para falar uma cartilha de invisibilidade. Pessoas que têm idosos perto, saber como lidar, né? Porque às vezes, né, a gente entende, assim, os processos, de repente, né, famílias que são destruídas emocionalmente. Como é que essa filha vai cuidar desse idoso, mas, né, onde é que está o amor, onde é que está o perdão? Não estou falando que é fácil, porque eu tive, graças a Deus, uma vida muito abundante de família. Não estou falando só de dinheiro. De amor e de família. De amor, entendeu? De exemplos. Então, será que o nosso trabalho também não é aprender um pouco a perdoar muito mais do que a gente perdoa? Né? Não é exercer esse perdão, quer dizer, né, a gente é a imagem e semelhança, então quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar, cara, ele não deu conta de fazer, de educar aquela pessoa? Então, assim, é muito complexo, tá, Vivi? Tem muitas dores, tem relacionamentos tóxicos de pai, de mãe, filho, de filho. nossa,
Tá tudo certo, mas eu acho que a gente tem que aprender assim, o que Primeiro eu dou perdoar, conta? que é o que você falou que é o mais importante. Porque eu tenho que perdoar, eu não preciso perdoar e voltar a falar com aquela pessoa, mas eu preciso perdoar. Eu tô perdoando um monte, assim. Exato. Perdoar já aqui, Perdoa, beijo, fica onde você onde você tá. tá. E tudo bem se for isso para pai e mãe. É triste, mas a gente sabe, a gente não pode tampar o sol com a peneira e falar, ai, não acontece. É claro que acontece, mas talvez esse perdão tenha que acontecer internamente, daí a gente volta aquele papo do autoconhecimento, do que eu quero para mim, o que eu aceito, qual que é o meu limite. Se eu não sei o meu limite, o outro vai invadir. E você tem esse lado espiritual muito legal, né, Rê? Porque como que foi o seu buscar, começo? Viu? É isso aí. Conta pra gente como é que foi, porque eu sei desse lado. Você começou. Olha, o meu ex-marido falava assim, o que tanto você procura? Amor, eu sigo procurando. Gente, que massa. Eu sigo procurando, porque eu acho que a vida é uma eterna busca. Eu acho que é uma eterna... Você aprende uma coisa, mas quando você acha que você já aprendeu, você vê outra coisa nova. Você fala, nossa, então eu acho que essa curiosidade para tudo na vida. Se a gente não tiver curiosidade, também você vai, né? Exato. Vai curiosidade também de se conhecer, né? Um pouco às de vezes. se conhecer, de ir atrás, o que eu gosto. Nossa, eu gosto de meditação com mantra, ou eu gosto de... É fácil para você meditar? Era muito mais fácil. Muito. Hoje em dia tá muito difícil. E tá tudo bem. Você aceitar isso, aceitar esse processo. Então, mas você já chegou naquele ápice da meditação? Você já sentiu Eu já tive coisas assim, de chorar meditando e falar, nossa, eu quero mais disso, assim. Parece que é uma coisa na veia. Então tem coisas também que não voltam. Você conseguia e agora não tá conseguindo tanto. Não, mas isso não, esse conhecimento que você adquiriu não vai para trás. Eu lembro que eu tinha um sonho, eu estava prestes a me separar. E eu estava num retiro em Piracanga. Ai, esse Piracanga, eu sou louca pra ir. Eu não sei como é que tá hoje, porque, enfim, depois da pandemia mudou muita coisa lá, eu acabei não voltando. Mas a gente teve um cara que ia falar sobre sonhos. E daí, eu estava com meu mestre, que me conhecia do avesso. E aí, eu falei meu sonho. Eu falei, eu tenho um sonho que eu subo numa escada e eu olho para trás, mas eu não consigo voltar. E eu não sei o que é. O cara dos sonhos rindo, não me conhecia, e o Davi se jogou no chão de tanto que ele ria. Eu falei, desculpa, eu sigo sem entender. Não tô falando, gente, eu não tô falando que eu evoluí, não é isso. Não, eu entendi. Mas assim, você chega num patamar de busca, de conhecimento, você não vai retroceder. Eu não vou retroceder porque eu parei de meditar meia hora por dia. Não, o conhecimento tá aqui. Vivi, a gente é muito deusa. A gente tem tudo dentro da gente. Só que por isso que é importante você parar e olhar para dentro. Porque senão você está sempre no outro, a culpa é do outro. O outro não tem culpa de nada. Você se enfiou nas atrapalhadas que você escolheu. Exato. O outro me obrigou. Não obrigou porra nenhuma, desculpa. Não existe. Então a gente tem que parar de olhar essa história. Vitimismo para mim é assim, eu também não suporto vitimismo. Não, então assim, para de apontar o dedo do outro. O que eu tenho? O que eu contribuí para chegar nessa caca que eu tô hoje? Entendeu? Então, eu acho que tudo isso, assim, eu sou muito grata a esse autoconhecimento, porque é uma busca. No começo era meio insana. Eu tinha uma terapeuta que falava: para e começa a centralizar tudo que você aprendeu aí, começa a internalizar e usar para você. E essa sua conexão com o teu mestre, que era o Davi, né, que a gente estava falando aqui, foi uma coisa muito importante de te levar para esse estágio mais de autoconhecimento. Então, mas eu acho que hoje, eu entendo, Vivi, a gente tem muitos mestres, o tempo inteiro. Filho é mais mim, que filho. Bom, meu filho Filho é mestre. Nossa, tem pessoas que são anjos. Eu falo, Davi foi um anjo na minha vida no sentido de me despertar naquele momento. Mas a minha primeira terapeuta foi um anjo. Porque do jeito que eu chegava lá e falava, naquela época, ela me ajudou em muitas coisas. Hoje em dia, eu tenho um problema de ATM constante. E eu fui numa mulher, ela falou, você trabalha a sua raiva? Eu falei, eu não sou uma pessoa com raiva, eu não tenho raiva. Vivi, que puta mentira. Aonde que a gente trabalha? Eu tenho raiva pra caramba. Aonde que Amor, a hora que você traz pra consciência. Só que são anos apertando. Assim. Eu tô na Rebouças, passando um motoqueiro me xingando lá de trás. E eu não tô nem tentando cruzar a Rebouças à noite. Eu tô só na minha pistinha ali tentando. São Paulo traz esse estilo de vida, tudo trânsito, encheção de saco, tudo traz. Então, talvez se eu for morar no Tibete e meditar o dia inteiro, talvez eu possa arranjar o dente que vai faltar o meu japinha com a minha cervejinha que eu adoro. Você adora. Adoro comer comida japonesa. Eu também amo. Então, assim, brincadeiras à parte, eu acho que a hora que você entende o gatilho, você fala, e olha que eu bobinha, eu falava, não, eu sou uma pessoa, eu sou tranquila, eu não tenho raiva, eu tenho raiva pra caramba.
Eu acho que todo mundo É tem. muito louco. Só que a hora que você consegue colocar isso pra fora, que você verbaliza, você fala, tá bom, eu tô com raiva. Outro dia eu tava na yoga puta da vida, que eu tava uma situação que eu tava completamente com dor. E eu falei, Regina, eu tava com raiva. E eu falei pro professor depois, eu falei, você não sabe, eu tava apertando o dedo, eu tava com uma raiva. Yoga. Gente, mas Mas tá tudo certo. Por quê? Porque eu nomeei. Eu não estava só na dificuldade da postura, né? Porque esse meu professor fala, eu quero que você chegue fazendo yoga com 80 anos. Porque se eu fizer invertida hoje, talvez com 80 anos eu não consiga, vou estar inteira quebrada. Tenho dor no corpo inteiro. Então eu tenho outras prioridades hoje. Entendi. E tá tudo bem. Eu precisei começar e postar minha primeira invertida porque eu precisava disso. Hoje em dia, enfim, eu não faço nem quando eu não consigo mais, mas tá tudo certo. Então eu acho que a hora que você vai se conhecendo e falando, ok, é o meu limite. Né? Na minha aula, ela falou, olha, a gente pode acabar de 3 vezes. Eu tô sempre no Shavasana lá deitando, eu adoro relaxando. Também. Que é a parte que diz realmente onde você integra toda aquela energia. Bem. É muito lindo, mas é o conhecimento. O que eu quero, o que vai fazer bem pra mim. Maturidade, né? Ai, amo. Maturidade, minha filha. E aí, tem uns perrengues, mas a gente aprende a olhar com umas coisas assim. Com leveza. Fala, gente, isso eu não quero mais. Não quero mais pra mim. Eu tô bem nessa fase. Ai, adoro. Vamos tomar um shopping. Agora, pra quem tá nos ouvindo agora e quer fazer a diferença, qual seria o próximo passo? Como cada um pode contribuir para um envelhecimento mais humano e inclusivo? Ótima pergunta. Primeira coisa, entendendo que pelo nosso estatuto de idoso, 60 mais… Já é velho? Já é uma pessoa idosa. Gente, não acredito. Sim, senhora. A gente pode estar maravilhosa, mas nós seremos pessoas idosas e podemos entrar na fila do banco, parar o carro no céu. Não adianta falar, eu tenho 67, eu não sou velha. Não, pelo estatuto de idoso, sim. E tá tudo certo. Então, acho que a primeira coisa é ressignificar a palavra velho. Entendi. Por que velho não pode vir de sabedoria, de maturidade? Por que precisa remeter? Mas eu acho que é um pouco do nosso país, da nossa cultura, essa coisa de você estar sempre… Cara, quanto mais, né, meninas novas fazendo um monte de coisa, um monte de procedimento. Eu não estou falando de você. Isso eu também você acho tem que se aceitar. Eu acho que assim, você ressignifica o velho, né, enquanto sabedoria, e não uma coisa que está descartável. Por isso a gente está falando da invisibilidade. Por isso a gente está batendo no nosso planejamento estratégico, nas nossas comunicações, sobre as múltiplas velhices. Porque a hora que eu acho que você se aceita, tá tudo bem. Você… Né, eu falei outro dia, se quiser fazer um procedimento, tá tudo bem. Se te faz bem, tá tudo certo. Só que não pegar meninas com 20 anos fazendo um monte de coisa, porque se entende, Vivi. Eu tava em Nova York agora nessa história do Met Gala. Eu falei, gente, cadê o prazer? Né? A minha filha, óbvio, queria ficar vendo televisão, vendo todos os vestidos. Eu, na minha vã ignorância, eu falei, eu não consigo entender. Cadê o prazer dessa mulher que ela tá envelopada no vestido? Gente. Vivi, ela não senta, óbvio. Você viu ela não as come. Costas machucadas da Kim Kardashian? É, isso. Eu fiquei sabendo quem ela era agora, porque a minha filha falou, mas você tem que falar o nome certo. Eu falei, mas eu não sei. Eu fiquei chocada quando eu vi aquilo, que sofrimento é aquele, gente. A mulher já tá lá, já famosa. Eu trabalho há 26 anos, dou um ralo danado, a mulher só bota a cara, mas tá tudo certo, cada um na sua linha. Mas assim, essa filosofia que você vai com o vestido envelopado, que você não tem… Cadê o prazer dessa mulher? Ela não senta, ela não faz xixi, ela não deve comer, não deve beber, porque não cabe. Então, assim, cadê o prazer? Cadê a leveza? Por um clique. Então, assim, na minha cabeça, assim, os valores estão muito invertidos. Como que a juventude está olhando? Como que você acha que a sua filha está olhando para isso? Bom, eu martelo o tempo inteiro, né? Eu acho que tem essa coisa de olhar e falar, esse é o modelo ideal. Eu falei, Laura, mentira, né? Essa cintura tá com… Então, assim, exemplo, Vivi, né? Como é que fala? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sei, exato. Então, assim, tudo bem se eu quiser fazer alguma coisa, mas… eu rarissimamente, você pode ver minhas fotos, eu não mexo em foto, porque cara, mas também vou falar, um bom companheiro ajuda. Nessa fase, um gato, né, um gato ajuda, porque assim, quando você tem, primeiro você tem que se aceitar, né, tudo aquele papo, mas se você tem uma pessoa que tá do teu lado, que te coloca pra baixo, cara, é mortal. Agora você tem um parceiro que fala, cara, não vou falar tudo que ele me fala. Gente, me dá até um calor aqui, fica até vermelha. Casal, Mas enfim, isso é uma delícia, você encontrar nesse parceiro e não eu ficar me rebocando inteira para eu ter um parceiro que me aceite. Verdade, completamente. Cara, se a pessoa não me aceita do jeito que eu sou… Exato, concordo. Tchau também, né? Tchau, querido. Gente, que papo maravilhoso. Tchau. Não,
Mas aí que tá, eu tenho que saber o que eu quero pra ver se o outro aceita. Porque na Exato. primeira que… O Duda hoje, coitado, assim, eu digo até… Eu fico até com um pouco de dó, porque eu sei tanto o que eu quero, tanto… O que eu não quero, o que eu não quero ainda… Não, na verdade, ao A contrário. gente vai eu sei aprendendo o o que a gente não eu quer falei também um pouco no bobagem. dia a dia. Olha a névoa. O que eu não quero, eu tenho certeza absoluta. O que eu quero pode ser negociável, mas tem coisa que você quer, não é não. E agora, relacionamento maduro é uma delícia, porque é só parte gostosa, né? Assim. Porque a gente também não tá pensando no casamento, né? No filho, fazer filho e tal. A gente tá querendo mais é braba. sentir aquela paz. A rotina é braba, por isso que você precisa saber o que você quer para ter esse parceiro. Na verdade, tá tudo dentro, né? A gente não precisa de ninguém, amo tudo, ele e tal, mas assim, a gente não precisa de ninguém que complete a gente. A hora que a gente entende isso também é meio caminho andado. É meio caminho andado, exatamente. Tá tudo abundância, tá tudo aqui Tá dentro. tudo aqui dentro. Ai, gente, mas precisa parar pra ouvir, senão a gente não ouve. Quem você acha que eu deveria chamar aqui no meu podcast? Que você acha incrível pra eu… Pode ser da minha área, claro, assim, da de sua área. Luciana Temer. A Luciana Temer tem um trabalho maravilhoso com o Instituto Liberta. Eu não vou saber falar as proporções, tá? Mas é uma coisa assim, tipo… uma criança com menos de 8 anos estuprada a cada, sei lá, 4, 5 horas. É bizarro no Brasil. E ela tem um trabalho de prevenção, enfim, educação. A Luciana é uma mulher genial. Genial. E para quem quiser apoiar o Instituto Velho Amigo, como pode se conectar ou contribuir com a causa? É também outra pergunta muito boa, porque as pessoas sempre acham que tem que ser dinheiro, né? Sempre, dinheiro não… Cara, vai trabalhar como voluntário, vai doar seu tempo. A gente estava falando agora de escuta atenta. Vai numa instituição, vai ler para um idoso, vai ler para um cego, vai trabalhar com as suas habilidades, né? Vai fazer o que você… Assim, quando você tem prazer no que você faz… Eu acho que o dinheiro, lógico, a gente, enquanto instituição, eu preciso dessas doações também para sobreviver, né? A gente sobrevive também através de doações. Mas eu acho que para você começar numa causa, Vivi, ela tem que falar muito do teu coração. Senão é aquela coisa de, sabe, alívio de consciência, faça um cheque, deixa o envelopinho lá na portaria, não tô nem vendo para onde tá indo. Tem muita gente que faz isso, eu acho, né? Tudo bem um também. Então a gente tá… um alívio de consciência. Mas, nossa, é maravilhoso, isso é um alívio de consciência. É lógico. Por que você acha que doação no Natal aumenta um monte? A pessoa não fez nada o ano inteiro, chega o Natal, dá um puta cheque gordo. Agora, janeiro, fevereiro, março, esquece. Jura? Juro. Pega qualquer instituição. Não vamos nem esticar, tá? Fevereiro e março. Pega janeiro. Pega o balanço de uma instituição no mês de janeiro. As pessoas somem. Vamos melhorar, gente. Vamos trazer consciência, gente. Vamos doar, vamos conhecer. Sabe assim, tem que conhecer também. Porque o cheque, pra quem tem, Vivi, o cheque é o que mais… É o que menos, exato, né? Ajuda, mas a gente não quer… Eu quero doadores pro Instituto Velho Amigo, eu quero doadores mantenedores, eu quero pessoas que conheçam o Instituto, sabe? Vem conhecer, a gente está de portas abertas quando vocês quiserem. Olha, gente. E ela vem comigo para Heliópolis. Deixa a obra ficar pronta, né? A obra, a gente nunca sabe. Você vai voltar sempre para contar aqui os A gente pode falar de uma vez por mês. Vamos. A gente vai marcar, daí vir aqui falar, porque papo aqui, infelizmente, a gente tem que terminar por causa do tempo, mas eu gostaria de ficar com você. Quando a gente vai tomar um shopping? A gente vai tomar um shopping. Eu tomo um remedinho antes, por causa da minha intolerância. Isso que eu ia te falar. Você consegue tomar o chopp? Eu fiquei um mês sem comer nada. Olha, fiquei super restrita e agora eu tô voltando aos poucos. Eu não posso misturar. Outro dia, né? A escorpiana rebelde, eu falei, faz um omelete. Pedi pra minha funcionária, tá com 16 anos. Falei, faz um omelete de batata, porque eu tava com a raiva. Olha a raiva aí. Falei, faz. Passou mal. Faz muito mal. Me coçava que nem a maluca. Gente, imagina que doideira. Bem as coisas mais gostosas. Então eu tenho que escolher. A gente vai marcar, eu tomo uma cervejinha, não posso comer a castanha, não posso comer a batata. E tá tudo bem. E aí a vida que segue. Leve. Amei. Obrigada, amiga. Delícia. Rê, foi muito bom te receber aqui. E você vai levar a caneca do meu patrocinador da Sapori, que você elogiou, pra você lembrar de mim. É igualzinha, não vou nem abrir. Não precisa nem abrir, Ai, que linda. É igualzinho. Adorei. E pra vocês que assistiram e gostaram, toda segunda-feira, às 7 horas da noite, tá no ar.